Fala Nação Azul, fala torcedor do Cruzeiro, tudo bem? Bom, começamos esse vídeo falando já desse início de semana, uma segunda-feira tranquila no Cruzeiro, diferentemente da semana passada, em que todos os dias foi um turbilhão de notícias, tanto que a gente gravou dia a dia o que acontecia no Cruzeiro. O que a gente tem hoje são notícias positivas e a gente espera que isso aconteça daqui por diante, porque é disso que o Cruzeiro precisa, né, sem crise e resolvendo os problemas pouco a pouco. Vamos começar falando então do processo do David. Ele perdeu, inicialmente foi indeferido o pedido dele de rescisão unilateral, então o Cruzeiro sai vitorioso dessa ação, como também saiu com o Thiago Neves, como também saiu com o Ederson e também com o Fabrício Bruno, e a tendência é que com o passar do tempo alguns casos sejam resolvidos, principalmente aqueles cujos jogadores pertencem ao mesmo empresário. No caso do David, do Ederson, é o mesmo empresário, é o André Cury, e pode ser aí que daqui a um tempo, até o final dessa semana, no início da próxima, aconteça alguma novidade em relação a esses dois jogadores. Até porque teve uma reunião na sexta-feira entre o próprio procurador com o dirigente do Cruzeiro, que ele ofereceu uma importância para a liberação dos dois jogadores, só que aí não houve um consenso. O Cruzeiro entende que necessita de mais dinheiro para que esses dois atletas deixem o clube. Até o momento eles pertencem ao Cruzeiro e na justiça eles foram derrotados inicialmente. Vamos continuar as notícias positivas do Cruzeiro, né? Depois do Léo, outros jogadores já deixaram bem encaminhadas as suas situações contratuais. O caso de Robinho, o caso do Rafael, o caso do Edilson, do Cabral, do Manuel e do Fábio. Isso é importante dizer que o Fábio já aceitou uma redução salarial, dizem que é mais de 50% do valor, só que ainda não está acertado, não foi posto no papel, não foi assinado. Então, até que seja assinado e divulgado, esses vários atletas deixaram encaminhadas as suas permanências. Manuel e Rafael praticamente sacramentado, o que a gente já divulgou no nosso site, nação5estrelas.com.br. Entra lá e veja todos os dias, que a gente sempre tenta te atualizar dentre as coisas que acontecem no clube. E não deixe também de seguir a gente nas nossas redes sociais, Nação 5 Estrelas, e nosso canal no YouTube, onde esse vídeo e os outros que a gente tem feito também estão. Tudo bem? Vamos falar agora de jogadores que estão chegando. O Everton Felipe, né, já está acertado, está chegando para fazer exames médicos, vai ser anunciado em breve. É um meia-direita de 22 anos, pertence a São Paulo, jogou muito bem no Sport, mas é jogador que o Fernando Diniz não queria no clube paulista. E como ele se destacou no Sport e na Série B, a gente espera que ele seja um daqueles atletas que possam ajudar o Cruzeiro a voltar à elite. O Cruzeiro procura volantes, isso é público e notório. E mesmo que o Nilton esteja aí nas redes sociais fazendo uma campanha mesmo para voltar, um jogador que tem 32 anos ainda, e na minha opinião, muita lenha para quem mais seria útil, né? O Cruzeiro procurou informações do volante Foguinho, jogador que está no Criciúma, só que o Criciúma não quis abrir sequer a negociação. Apesar do atleta já ter 28 anos, eles consideram o jogador inegociável. Bom, a gente sabe que no futebol, jogador inegociável não existe, né? Só que o Cruzeiro também não tem muito poder de fogo nesse momento para fazer uma contratação que possa mudar o clube de opinião. Então, temporariamente, esse nome foi descartado. Foi uma indicação, inclusive, do Adilson Batista, que também deixou uma lista de jogadores que ele gostaria de contar. São jogadores aí do segundo e terceiro escalão, só que seriam jogadores úteis para a utilização na Série B, Campeonato Mineiro, Copa do Brasil, e valorização principalmente dos jogadores jovens, que vai ser basicamente a base, né? Será a base do Cruzeiro nessa temporada. Haja vista que vai ter uma redução aí de cerca de 60% da folha salarial que era de 2019. Tem jogadores saindo, né? O Sassá tem uma proposta do Curitiba, ele deverá acertar nos próximos dias. Sassá, Fred e Dedé são jogadores que não aceitaram a redução salarial, inclusive pediram ao Cruzeiro para deixar o clube, só que depende de vários acertos, né? O Cruzeiro deve a esses jogadores e os clubes para onde eles vão precisam pagar integralmente o salário, e isso está pegando, no caso do Dedé, por exemplo, com o Vasco. O Vasco é um time que está com problemas sérios financeiros também, né? Não se entende como um time que está seriamente afetado financeiramente
ainda deseja um jogador extremamente caro para os padrões brasileiros. E o Fluminense é outro, que depois de ter levado o Egídio, o Henrique, acertou agora com o Hudson, também está buscando aí o Fred. Vamos ver o que vai dar. Possivelmente até sexta-feira esses 3 atletas sejam anunciados em outras equipes. O futebol chinês também tem interesse no Dedé e o mundo árabe também tem interesse no Fred. Vamos ver o que acontece. O Cruzeiro também está em breve, deverá anunciar um empréstimo, não se sabe com qual instituição financeira, de um valor para pagar emergencialmente a folha salarial dos jogadores e outros custos que são emergenciais, que pode ser processo da FIFA e outros custos. O presidente do conselho do núcleo de transição do Cruzeiro, Saulo Frois, não revelou qual seria a quantia, qual seria a instituição financeira, mas deu uma entrevista dizendo que o Cruzeiro está perto de fazer esse aporte financeiro, que seria para quitar boa parte das dívidas emergenciais, até que, por exemplo, o sócio seja lançado de forma plena e tenha a adesão forte para que possa pagar não só parte desse empréstimo, como também a folha salarial dos jogadores. Inclusive, no dia 17, o clube vai lançar uma categoria, que é a categoria reconstrução, R$12 que o torcedor poderá pagar, e aí ajudar o clube, mais ou menos o clube está calculando em torno de 1.200.000 só com essa categoria. Então o torcedor fique atento, na sexta-feira, dia 17, vai ter o lançamento dessa categoria do sócio torcedor. Você, torcedor, pode e deve ajudar o seu clube, beleza? Aliás, o nosso clube. Vamos falar aqui que o Cruzeiro acertou o pagamento dos jovens valores do clube. A maioria dos jogadores, Kaká, o próprio Ederson e outros jogadores jovens tiveram seus vencimentos pagos quase na sua integralidade, justamente para evitar processos futuros, até porque eles são os ativos do clube. Então o Cruzeiro já fez esse pagamento, foi feito na semana passada, e até por isso alguns jogadores tiveram o pedido de rescisão indeferidos, como o caso do Ederson e casos de outros jogadores, do David também. Então também teve essa questão, e esse dinheiro o aporte foi feito com o dinheiro do Pedro Lourenço, que apesar de não estar hoje na diretoria do Cruzeiro, vai continuar sendo um parceiro e vai continuar ajudando o Cruzeiro. E para terminar, vamos falar aqui da Copa São Paulo. O Cruzeiro passou, venceu o Sport por 1-0, gol aí do Guilherme Liberato. O Cruzeiro que vem jogando bem, o Célio Lúcio vem treinando bem o time, e bons valores estão se mostrando ali nesse time, principalmente Caio Rosa e o Marco Antônio no meio campo. E para o torcedor, o primeiro teste do Cruzeiro no ano será o amistoso, um jogo-treino na verdade, contra o Guarani de Divinópolis. Vai acontecer nesse sábado, 9h30 da manhã, e o torcedor poderá ter uma noção aí de como o Cruzeiro poderá estrear no dia 22 contra o Boa. Logicamente, alguns desses jogadores poderão sair, no caso aí do Fred, que tende a começar a partida, e outros atletas ainda que não definiram se ficam ou se saem, alguns têm proposta, mas nesse jogo de sábado, possivelmente ainda alguns atletas pelo menos começarão jogando nesse jogo treino, beleza? Bom, gente, essas são informações de momento. Qualquer novidade, a gente, através dos nossos canais de comunicação, você tem acesso www.nação5estrelas.com.br, Nação 5 Estrelas no Facebook e também Nação 5 Estrelas no YouTube, beleza? Forte abraço, pessoal, até mais, Cruzeiro sempre!